Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A paz do Senhor, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma lição do nosso estudo sobre o livro de Gênesis. E hoje já é a nossa terceira lição. Mas só um detalhezinho aí para vocês saberem. Nós somos da Assembleia de Deus do Ministério Guaratinguetá. E nós estamos fazendo esse trabalho, esses estudos para a classe de adolescentes, visando alcançar os professores e também os alunos dessa faixa etária, que são os adolescentes. Então, nós estamos hoje na nossa terceira lição. Você que ainda não acompanhou, por favor, vocês acompanhem a nossa primeira lição, a nossa segunda lição, para que vocês tenham a sequência dos assuntos que nós estamos estudando. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3. Essa lição vai falar sobre a criação do homem. Então, antes da gente tratar esse assunto da criação do homem, para quem acompanhou as nossas lições anteriores, sempre tem um desafio para vocês realizarem durante a semana. E na lição passada, de número 2, nós deixamos um desafio. Quem fez? Ai, que pena que eu não posso ver vocês levantando as mãos. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer. Por favor, deixa a preguiça de lado e vamos fazer os desafios. É uma forma da gente aprender mais. E o desafio da lição de número 2, nós pedimos para vocês procurarem na Bíblia outros textos, outras referências que falasse, que nos contasse acerca da criação. E olha como nós temos muitas passagens bíblicas contando sobre a criação. No livro de Salmos, nós temos várias. Então, para quem fez, parabéns! Para quem fez, ainda dá tempo de fazer. Tudo bem? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a criação do homem. E lógico que da mulher, hein? Não fiquem tristes, meninas, que nós vamos falar de vocês também. E o nosso texto está em Gênesis, que é o livro que nós estamos estudando, no capítulo 1 e o versículo 26, a parte A. Se você puder pegar a sua Bíblia, muito bom que você faça isso para acompanhar aqui a nossa leitura. Vamos lá, Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, a parte A, que diz assim: façamos, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois nós vamos para o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Certo? Nós temos também uma leitura bíblica que
é a que nós vamos desenvolver o nosso estudo de hoje, está em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o 28, e o capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 23. Tudo bem? Então vamos lá. Como sempre nós estamos fazendo, nós dividimos o nosso estudo em introdução, atos da criação do homem, criação da mulher e uma conclusão. Passando então para a nossa introdução, nós vamos ter o seguinte: nós vamos, nesta oportunidade, meditar acerca da mais excelente criação de Deus, o homem. Isto porque em Adão e Eva estava expresso o sublime e maravilhoso plano celestial aos seres humanos. Nós veremos que a humanidade, ela não é consequência de nenhum processo de evolução, e também encontraremos à luz das Escrituras sagradas. O que nós vamos encontrar? Respostas. Sim, a Bíblia tem respostas para nós. E as perguntas que você pode estar fazendo, né? Nós temos resposta na Bíblia. E essas perguntas são perguntas que inquietam a humanidade. Que perguntas são essas? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Então, nós vamos destacar nesse estudo importantes informações acerca do modo singular da criação do homem, os quais refletem a magnitude espiritual desta obra de perfeição. Então, nós vamos ter os detalhes da criação do homem e da mulher. Dentro do nosso primeiro subtítulo, Atos da Criação do Homem, nós queremos destacar alguns pontos interessantes. Vamos lá. Nós não podemos esquecer que a criação, né, do homem e da mulher ainda está dentro do sexto dia. Nós falamos sobre o diário da criação na nossa lição de número 2 e terminamos, né, no finalzinho já do sexto dia aí, quando Deus criou o homem e a mulher. Mas nós não demos os detalhes e hoje a gente vai ver esses detalhes. Então é o sexto dia, tá? Interessante a gente prestar atenção que Deus preparou tudo. Deus deixou tudo prontinho para receber o homem e a mulher, certo? Já estava tudo preparado. A alimentação, né? A vegetação, já tínhamos tudo certinho para que o homem pudesse vir a existir. E aqui nós temos então um detalhe muito importante para nós. O homem foi feito à imagem e semelhança de seu Criador. Então, observe que a imagem de Deus, semelhança de Deus, não é de nenhuma outra criatura, não. É de Deus, tá certo? Isso é importante que fique aí na sua cabeça, que nós somos imagem e semelhança de Deus. E a gente vai ver a sabedoria e o poder de Deus nas lições anteriores, quando nós vimos assim, como que Deus começou a trazer à existência o que não existia. Qual foi a primeira palavra que Deus disse? Haja. Não foi assim? E depois, né? Deus usou também expressões assim como haja uma expansão. Deus falou assim, produza a terra. Sempre Deus foi usando essas palavras, haja, produza. E agora,
quando chega a vez do homem? Como é que Deus faz? Aqui nós vamos ver que Deus, com as suas próprias mãos, aqui há uma solenidade. Olha que coisa interessante, né? Deus disse: façamos o homem. Ele não disse haja, não, ele usou as suas próprias mãos para fazer o homem, certo? Então é uma obra-prima, uma obra das próprias mãos de Deus. Nisso a gente já consegue enxergar amor, afeição, todo o cuidado de Deus humano. E aí a gente tem então essa semelhança. O que seria essa semelhança? Os animais, eles foram criados segundo as suas espécies, né? E o homem? O homem, semelhança, imagem de Deus. Mas isso não quer dizer a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, né? Os nossos olhos. Não, não são características físicas. E isso nos leva a entender de forma espiritual, ou seja, são os atributos, né? A capacidade, a inteligência, a comunicação, as emoções, tudo isso. Deus criou o homem, um ser inteligente, perfeito, com todas essas capacidades, e também para ser santo, né? Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Depois nós vamos ver também um outro detalhe que está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, que nós vamos ver que formou o Senhor Deus, o homem, do quê? Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Formou do pó da terra. Olha que interessante, né? Deus usou quase nada para fazer o homem, do pó da terra. E aqui também nós podemos perceber um detalhe, né? Deus usou do pó da terra. O que o homem tem então para se orgulhar, não é mesmo? Foi um materialzinho tão simples, o pozinho. Mas o que há de tão especial então no ser humano? Aí continua o versículo: e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então aqui nós vemos a vida, o sopro vindo de Deus. Então o homem é terra e céu, é a parte material e a parte aí espiritual, certo? Então nós não podemos nos orgulhar, achar que, né, a gente pode muita coisa, porque só Deus tem todo o poder, porque quem deu a vida? Foi Ele, certo? Então você está aí vivinho, lindinho, maravilhoso, porque há um fôlego de vida em você. E esse fôlego de vida, quem dá é Deus. Agradeça a Ele, louve a Ele, adore a Ele pela sua vida, certo? Então, olha, sendo feito do pó, há uma fragilidade. Aí nós temos uma expressão bíblica em Atos, no capítulo 17, versículo 28, que é em Deus que nós existimos, é nele que nós vivemos, nós existimos porque e somos totalmente dependentes de Deus, tá certo? Então vamos lá, mais um pouquinho. Um outro detalhe aqui que chama bastante atenção nessa criação do homem. Deus o fez dominador da terra, tá certo? Então Deus deu uma missão para o homem. Ele tinha uma missão já de cuidar, de governar, certo? De dominar. Há uma outra expressão mais para frente aqui em Gênesis que era para ele lavrar, ou seja, ele ia cultivar. Tudo era o serviço dele. Então o trabalho já começou lá com a criação do homem, hein? Tá certo? O trabalho a gente já vê aqui. Deus já tinha dado uma missão para o homem quando o formou, quando o fez, quando deu vida a ele. E a gente vai perceber que esse domínio
precisa ser exercido com responsabilidade. Não significa que Deus deu o domínio e você vai usar de qualquer forma, né? Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu, cuidar do planeta, cuidar da terra, tá certo? Que isso já é uma ordenança de Deus, um cuidado de Deus, porque nós viemos da terra, somos do pó e a nossa alimentação vem de onde? Da terra. Então é muito certo que a gente aprenda a cuidar, a manter aquilo que Deus nos deu, tá certo? E esse domínio, né, essa capacidade já nos deixa aí como que o homem foi criado com toda a inteligência, porque para ter domínio a pessoa tem que ter visão, tem que ter inteligência, tem que ter os sentidos, as emoções, a responsabilidade, né, o entendimento. Então aqui nós percebemos como Deus criou o homem dotado de toda a capacidade, tá certo? E assim a gente, né, viu aqui os atos da criação do homem. Nós vamos passar agora para algumas referências bíblicas. Se você quiser depois pegar a sua Bíblia aí e procurar estas referências, elas são passagens bíblicas que vão estar aqui em referência ao assunto que nós estamos estudando, tá bom assim? E a gente vai agora para a criação da mulher. Que coisa linda, hein? Eu gosto dessa parte. Aliás, tenho que defender o meu lado aqui, né? Vamos lá. Criação da mulher. Como que aconteceu isso? Está em Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 18. Vamos ler aí que está escrito na nossa Bíblia? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Olha que interessante, né? Nós percebemos aqui que quando Deus fez os animais, ele fez macho e fêmea. E o homem estava só. E nós vamos perceber que Deus mesmo disse que não era bom, né? Que o homem estivesse só. Mas foi por causa da solidão? Será que foi só por causa disso que Deus criou a mulher? Não. Deus já tinha um propósito muito maior na criação da mulher. E qual é esse propósito? Nós vamos perceber que o propósito de Deus era formar a família. Porque através de Adão e Eva é que seria povoada a terra. Então era o frutificar-se, multiplicar-se. Então foi por isso também que Deus criou a mulher e deu a ela uma missão muito especial, tá certo? Então a visão de Deus, o propósito de Deus aqui é bem mais sublime, ou seja, a formação da família. Como nós estamos estudando o livro de Gênesis, nós estamos vendo o princípio de tudo. Então a gente olha quantos detalhes nós temos aqui nos nossos estudos. Nós vimos o trabalho, agora nós estamos vendo a formação da família, aqui com a criação da mulher. E como foi que aconteceu isso? Olha, é muito interessante isso. Nós temos aí, olha, na criação feminina, Deus fez cair um sono pesado em Adão e fez uma cirurgia nele, ou seja, Adão levou uma anestesia e Deus fez uma cirurgia, tirando ali uma partezinha dele. E nós temos aí na palavra que foi a costela. Tomando uma de suas costelas, formou a mulher. E nós vamos acompanhar aqui nas nossas expressões bíblicas, isso está no versículo 21, olha. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu.
e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E olha só, né? E o Adão, quando viu a mulher, quando viu a Eva, né? Ele disse, olha as expressões poéticas aqui do Adão. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha que interessante aqui como Deus fez, né? Ela foi tirada de uma parte do homem. Aqui está também a mesma natureza. Então, tanto a mulher quanto o homem têm a mesma natureza. Nenhum é superior ao outro. Deus os fez da mesma forma, com todo amor, com todo carinho. Só deu missão diferente, certo? Só deu uma missão diferente. Então, a mulher, ela é a adjutora, ela é a ajudadora. Ela veio para exercer esse papel muito importante e de muita honra, viu, mulheres? De muita honra esse papel que Deus designou para as mulheres. Ela é uma ajudadora, tá? Quando nós formos tratar de assuntos referentes ao casamento, nós podemos tratar de uma forma mais abrangente esse assunto, tá bom? Assim, agora a gente está só passando os detalhes da criação do homem e da mulher, tá? Aqui há uma unidade, né, do homem e da mulher. Isso já tem um sentido espiritual mais para frente, quando, né, nós estivermos estudando, que vocês lerem lá no Novo Testamento, vocês vão ver que esta união do homem e da mulher, do primeiro casal que nós temos aqui diante de nós nesse estudo, já tem um sentido espiritual que vai falar de Cristo e da igreja, né, dessa unidade. Então, olha, da mesma forma que o homem, a mulher também podia se comunicar, tá? Podiam ter comunhão, o companheirismo e tudo isso para a glória de Deus, porque eles tinham comunhão com Deus. Deus assim conversava com eles e tinha esse contato, essa comunicação entre Deus e o homem e a mulher, tá certo? Muito lindo a gente ver isso, porque o próprio Deus, se nós observarmos, né, no capítulo anterior, na lição de número 2 que nós estudamos, Deus ia criando e tudo que Deus criava, Deus falava, muito bom, bom. Deus falava assim, bom. E viu Deus que era bom. E agora, né, quando Deus cria o homem e a mulher, aqui já no finalzinho do 6º dia, olha que interessante o capítulo 1 e o versículo 31, quando diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia 6º. Percebam que aqui a gente termina então o 6º dia com a criação do homem e da mulher. Vamos lá. Deixei também para vocês aí, né, para os professores, para os adolescentes que estão acompanhando esses estudos, algumas referências bíblicas que vocês podem também enriquecer o estudo aí de vocês. E a gente já está chegando para uma conclusão, tá certo? A gente já está terminando esse estudo, a gente está fazendo de uma forma rápida, mas para que vocês consigam construir esse conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Principalmente aqui do livro de Gênesis, que nós estamos estudando e vendo a origem de tudo. Então, agora a gente concluindo esse nosso estudo,
nós vamos ver o seguinte: o que a gente aprendeu nessa lição da criação do homem e da mulher? Nós aprendemos que a criação do homem, né, e aqui nós colocamos também a mulher, não foi fruto do caos, nem de uma explosão cósmica, e muito menos resultado de um processo evolutivo. Mas Deus, numa demonstração inequívoca do seu poder, da sua divindade e amor, revelando seu plano eterno, nos criou como a sua imagem e semelhança. Dessa forma, pela narrativa aqui do livro de Gênesis, e por crer que a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação, encontramos sossego na alma e respostas às perguntas trazidas lá na nossa introdução. Você lembra quais foram as perguntas que a gente colocou lá na introdução? Que perguntas que ficam assim, às vezes, incomodando a gente. Quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Então, nesse estudo de hoje, na nossa lição de número 3, está aqui a resposta. Quem sou eu? Você consegue responder aí? Eu tenho resposta. E você? Eu sei que eu sou criada por Deus, que a vida que há em mim pertence a Ele. É o fôlego de vida dado por Deus. E de onde que eu vim, hein? Para onde que eu vou? Agora, pela palavra de Deus, nós temos respostas, tá? Pense direitinho aí. Tem muita gente que às vezes, né, fica aí perguntando, né? Quando a gente era criancinha, a gente ficava curioso, né? De onde que eu vim? Mas aqui nós temos, pela Bíblia, a explicação quando Deus formou aqui a família, e depois nós vamos ver os filhos dessa família e assim a continuidade da raça humana, tá? Sobre o prisma carnal, né, dessa carne, o que nós somos, né? Pó, porque foi do pó que foi formado o homem. Mas, como somos pó, ao pó nós tornaremos. E sobre o prisma espiritual? O que acontece? Nós viemos de onde? De Deus. Então, se nós viemos de Deus, também pela morte de Jesus na cruz, o qual nos resgatou, depois a gente vai ver, né, como isso aconteceu. Então, nós vamos também retornar para Deus. Nós havemos de tornar a Deus. Por quê? Nós temos a parte espiritual, a vida, e a vida pertence a Deus. Tá certo? Aqui a gente termina o nosso estudo, muito interessante, muito lindo, que você pode aí dar glória a Deus pela sua vida, mas não podia deixar de passar um desafio para vocês. Sim, vamos lá para o nosso desafio da semana. Aproveitem o tempo de vocês e façam esse desafio. Muito gostosinho esse desafio dessa semana, hein? Bem fácil. Vamos ver o que é. Olha que simples. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler o Salmos de número 139. Leia, se for necessário, leia de novo. Quantas vezes precisar ler, leia. Mas tente se encontrar nesse salmo. Você vai ver que coisa tremenda que é esse salmo, que revelação. Olha, você vai ver aí um ultrassom de Deus. Tá certo? E lembra da nossa perguntinha, quem sou eu? Tente responder essa pergunta. Você pode até fazer um exercício aí de escrever. Quem é você? Nós temos dificuldade para falar de nós mesmos.
Quando a gente pede para alguém, escreva aí sobre você, a pessoa fica ali, mas é esquisito, não. Tenta fazer isso, escreva aí sobre você, as suas características físicas, emocionais. Vai escrevendo sobre você como se você tivesse que mandar esse escrito para alguém conhecer você. Tá certo? Vai ser muito interessante. E se quiser compartilhar, né, você pode entrar em contato com a gente, compartilhar, conversar. E eu quero deixar aqui também uma palavra para vocês, no sentido que nós vimos aqui que Deus, com tanto amor, com tanto carinho, fez o homem e a mulher, dotando de capacidade, de inteligência, de tudo. Então, você é uma pessoa especial. Não deixe ninguém tirar isso, nenhuma voz diferente tirar o seu valor. Há em você um fôlego de vida que foi Deus que te deu. Então, não ouça as palavras que querem te deixar para baixo, te deixando desvalorizado. Cuidado com as palavras, né, que em contrário a isso. Às vezes, né, no próprio meio que vocês convivem, às vezes até dentro da família, às vezes na escola, no local que vocês estão, vocês são adolescentes, eu sei, há muitas brincadeiras e às vezes há brincadeiras de mau gosto, algumas coisas que ferem, mas agora em nome de Jesus, eu quero pedir para você não deixe essas palavras entrarem no seu coração, você tem valor. Você tem valor porque Deus deu valor para você. Todos nós somos pó. Onde está o valor, então? O valor está na vida que Ele nos deu. Então, em nome de Jesus, dê valor à vida que Deus lhe deu. Aproveite o seu tempo de vida com sabedoria, usando no propósito que Deus deu à vida. Qual é o propósito? O propósito é para engrandecer o nome dEle, para a glória do nome dEle. Amém? Eu quero ver você assim, crescendo na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. E que você seja uma bênção. Você seja uma bênção na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver. Porque para isso que nós fomos criados. Amém? Deus te abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição.